A amendoeira florescerá, o gafanhoto engordará, o tempero perderá seu sabor. Eclesiástico 12:5. Exórdio. Na ressurreição, a humanidade de Cristo floresceu como a vara de Arão. Nós lemos no livro dos Números que a vara de Arão germinou, floresceu, ficou cheia de brotos e produziu amêndoas. Arão, sumo pontífice, é figura de Cristo, o qual entrou no santuário não com sangue de bodes ou bezerros, mas com o próprio sangue. Ele é o pontífice que fez de si uma ponte, para que através dele pudéssemos passar da margem da mortalidade à margem da imortalidade. Hoje floresceu a sua vara. A vara é sua humanidade, sobre a qual se diz: a vara do teu poder estende o Senhor desde Sião. Salmo 109:2. Com efeito, a humanidade de Cristo, por meio da qual a divindade exercia o seu poder, teve origem em Sião, isto é, o povo judeu, porque, como é dito no Evangelho, a salvação, isto é, o Salvador, vem dos judeus. Esta vara permaneceu quase seca no sepulcro por 3 dias e 3 noites, mas depois floresceu e produziu fruto, porque ressuscitou e nos trouxe o fruto da imortalidade. Florescerá a amendoeira. Diz Gregório que a amendoeira é a primeira entre todas as plantas a dar flores. E diz o apóstolo que Cristo é o primogênito daqueles que ressuscitam dos mortos, porque ele ressuscitou por primeiro. Observe-se que a pena dada ao homem era dupla, a morte da alma e a morte do corpo. No dia em que comeres, disse o Senhor, morrerás de morte. Gênesis 2:17. Da morte da alma, e não poderás subtrair-te à lei da morte. Com efeito, uma outra tradução diz com maior precisão: tornar-te-ás mortal. Veio o nosso samaritano, Jesus Cristo, e sobre estas 2 feridas derramou vinho e óleo, porque o derramamento de seu sangue destruiu a morte da nossa alma. Diz muito bem Oséias: eu os livrarei da mão da morte, eu os resgatarei da morte. Ó morte, eu serei a tua morte, eu serei a tua mordaça, ó inferno. Do inferno ele pegou uma parte, e outra parte ele deixou à maneira daquele que morde, e com a sua ressurreição aboliu a lei da morte, porque deu esperança de ressurgir. E não haverá mais a morte. Apocalipse 21:4. A ressurreição de Cristo é indicada pelo óleo que fica acima dos líquidos. A alegria provada pelos apóstolos na ressurreição de Cristo superou qualquer outra alegria por eles experimentada, quando Jesus ainda estava com eles em seu corpo mortal. Também a glorificação dos corpos superará qualquer outra alegria. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. João 20:20.